Saúdo a você e a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e venho trazer aqui a leitura da oração do Salmos 27, onde a palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sim, sem dúvidas, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, glória a Deus, que você possa confiar e esperar no Senhor. Vimos aqui nessa oração do Salmos 27, o salmista, o rei Davi, ele ora declarando por quanto ele confia no Senhor, onde ele tem enfrentado momentos difíceis, muitas guerras, onde, de acordo com a própria visão dele, de acordo com as suas próprias forças, ele jamais venceria. Mas a confiança dele está no Senhor, que tem todo o poder e que são mais fortes do que os seus inimigos. Porque os inimigos, muitas vezes, são mais fortes do que você. O inimigo, nosso adversário, Satanás, que vive de rodear a terra, buscando a quem possa tragar, roubar e destruir, pode ser mais forte que nós. Mas o nosso Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra, é dele o poder, a honra e a glória. Então que você possa refugiar-se na palavra de Deus, porque o Senhor guarda muitos, mas ele guarda principalmente aquele que busca pelos seus mandamentos. Amém? A gente vê aqui nessa passagem, o rei ora: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E como é que a gente vence as lutas, as batalhas? Não é pela nossa própria força, mas acima de tudo, por confiar no Senhor. Lembra da passagem quando Davi venceu Golias? Quando muitos não tiveram coragem de enfrentar, porque olharam para o tamanho do gigante. Mas o rei Davi, apesar de frágil, aparentemente fraco, ele foi lá e disse: eu vou contra ti em nome do Deus Altíssimo. E foi no nome do Senhor
que Davi surpreendeu a muitos. Em nome do Senhor, ele venceu, ele derrotou Golias, porque ele não olhou para as suas forças. Muitos olharam para a força dele, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e derrotou o inimigo, e derrotou o problema. E venceu. E assim também você vai vencer em nome de Jesus, quando você não olhar para as suas próprias forças, não olhar para a sua forma de querer resolver, mas acima de tudo, você colocar diante de Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. A gente vê aqui na oração que ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Isto é, você não pode temer. Você precisa confiar, você precisa ter fé. Refugie-se na palavra de Deus e lembre-se da promessa da palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque o Senhor te guarda debaixo da sombra das suas asas. Busque ao Senhor, confie mais em Deus em nome de Jesus. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que assim também você possa buscar pela casa do Senhor. A gente sabe que é muito importante você orar, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Como o Senhor Jesus nos instrui lá no livro de Mateus, capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu Pai, que está no céu, ele te ouvirá. Isso é muito importante. Até porque nada adianta você ir todos os dias no templo e todos os dias na igreja se você não dobrar seu joelho e falar com Deus no seu silêncio. Se você não caminhar conectada com Deus, se você não caminhar e antes de qualquer atitude você não pedir direção a Deus e colocar o Senhor acima de todas as coisas em sua vida. É muito importante você orar no silêncio, você orar em casa. Mas é importante você ir ao templo, à casa do Senhor, que é a igreja. Chamamos igreja, mas a gente sabe que a igreja somos nós. É muito importante nos reunir para congregar. Em nome de Jesus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, a gente vai ver que quando Deus mandou Salomão, o rei Salomão, construir o templo. Ele ali fez uma oração, ele construiu o templo, tudo com a direção de Deus. E ali ele fez uma oração e ele consagrou o templo ao Senhor. E ele orou dizendo: Senhor, que o Senhor, a sua presença seja com este lugar, para que quando o povo pecar, para que quando o povo errar contra o seu irmão e ele se arrepender, que ele venha ao teu templo e que eles orem e que ele clame e que a tua presença seja neste lugar. E que a tua presença seja conosco, que o Senhor desça nesse lugar e perdoe os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que o Senhor, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E o Senhor veio até Salomão, visitou ele à noite através de um sonho. E o Senhor lhe disse: eu ouvi a tua oração, e assim será feito. Se eu cerrar os céus e não mandar a chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste e a doença, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito importante ir ao templo, à casa do Senhor. E a gente vive num mundo, muitas vezes, como diz a palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O inimigo vive trabalhando para que muitas pessoas não compreendam o que Deus espera de nós, o que a palavra de Deus nos ensina. Mas é muito importante você ir, você buscar o que Deus espera de você. É muito importante buscar em casa, mas é importante também ir ao templo, à casa do Senhor. Amém? Que você possa orar e buscar em nome de Jesus e o Senhor te dará o direcionamento. Aqui ele ora, o salmista ora dizendo assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei.
E o Senhor nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis e me achareis, mas quando buscar de todo o vosso coração, você vai ter o esclarecimento. As vendas vai cair dos teus olhos. Quando você desejar: Senhor, eu quero entender mais de Ti, eu quero entender o que o Senhor espera de mim, Senhor. Eu entrego toda a minha vida e minha alma em Tuas mãos, Jesus. Eu quero cumprir a minha missão aqui na terra de acordo com a Tua vontade. Me dá um entendimento que eu ainda não tenho, para que eu venha alcançar a salvação eterna. Eu quero andar no caminho que me leva à salvação, onde a Tua palavra promete que teremos uma vida de eternidade de paz. Me ensina a andar pelo caminho do Senhor. Conforme você desejar de todo o coração e você orar, o Senhor, Ele vai te direcionar. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas a gente às vezes não entende. Mas como você abrir o seu coração, o Senhor, Ele te esclarecerá. Há várias passagens onde o Senhor Jesus fala com os discípulos e Ele fala em parábolas. E tem uma passagem onde os discípulos perguntam, porque Ele fala assim, e Ele diz que aquele que estiver que estiver ao redor, que não estiver com o coração aberto, Ele fala em parábolas e estes não entendem. Mas aquele que estiver com o coração aberto para a palavra do Senhor, este compreenderá. E aqui o salmista ora e diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isto é, muitas vezes você espera o socorro de um amigo, você espera o socorro, a ajuda de alguém. E essa ajuda, esse socorro não vem de ninguém, porque Deus espera que você confie mais nele. E ainda que você pense que está sozinho, você não está só. O Senhor está contigo, Ele nunca te abandonou, Ele jamais te abandona. Aí Ele diz na sua palavra, em Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer do seu filho que cria no ventre? Ainda que essa se esquecesse, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. O Senhor, Ele jamais te esquecerá. E o salmista ora pedindo que o Senhor guie ele pela vereda direita, por causa dos que andam lhe espiando. O Senhor te guardará, conforme você confiar no Senhor. Espera no Senhor, anima-te e Deus fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Que você nesta noite possa entrar no teu quarto e pedir direcionamento ao Senhor, no teu silêncio. E o Senhor vai te direcionar, que você possa obedecer o direcionamento para que a presença do Senhor seja com a tua vida cada dia mais e mais. E você venha alcançar a salvação eterna por trilhar pelos caminhos retos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira e eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém.